pentagrams on walls. It just keeps getting creepier. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje estamos examinando 10 mensagens perturbadoras deixadas por assassinos. If you do not print this cipher by the afternoon of Fry, FRY, 1st of August 69, I will go on a kill rampage Fry night. Nessa lista estamos analisando os trechos de comunicação mais chocantes já deixados por assassinos. Qual desses você acha o mais perturbador? Conta aqui nos comentários. A família Manson. It has been said the decade of love came to a sudden violent end in August 1969, shattered by the Manson family murders. Esse culto é conhecido não apenas por seus assassinatos, mas também por deixar várias mensagens nas cenas dos crimes. Em 27 de julho de 1969, um membro da família, Bob Beausoleil, matou um homem chamado Gary Hinman e escreveu as palavras "porco político" na parede. Mais tarde, Susan Atkins fez referência a essa mensagem durante os infames assassinatos de Tate, escrevendo "porco" na porta da frente. A macabre message that shocked and confused the city. Após a invasão da casa de Tate, o casal Leno e Rosemary LaBianca foram mortos. A criminosa Patricia Krenwinkel copiou as duas mensagens anteriores e escreveu várias palavras pela casa, incluindo ascensão, morte aos porcos e talvez a mais famosa, Helter Skelter, que se tornou mais tarde o título do livro extremamente popular e influente de Vincent Bugliosi sobre o caso. Manson and his followers were convicted and sentenced to die, but when California's death penalty was ruled unconstitutional in 1972, their punishments were changed to life in prison. Micah Xavier Johnson. Esse veterano da guerra do Afeganistão ficou desiludido com o tratamento dado pela polícia aos negros, levando a um tiroteio em massa. Now they say that he'd been scribbling in those journals you mentioned, that he had practiced bomb detonation and doing tactical drills in his backyard, all in order to become what they call a killing machine. Em 7 de julho de 2016, Johnson atirou e matou 5 policiais de Dallas. Ele também feriu outros 9 policiais e 2 civis. Investigators are working to stitch together hundreds of hours of police body cam and dash cam video in a crime scene that still spans over a dozen city blocks. Pouco antes de ser morto, Johnson, ferido, escreveu uma mensagem. O chefe da polícia de Dallas, David Brown, disse à mídia que Johnson escreveu as letras RB em uma parede, mas que ninguém entendeu o significado. On the way up the staircase, he scrolled the letters of RB. Police are still investigating its meaning. Johnson também deixou algumas citações de mensagens sem sentido no seu diário. Uma teoria importante presume que Johnson estava tentando fazer referência à bandeira pan-americana escrevendo RBG, que significa vermelho, preto e verde. David Kalak. O 4chan desenvolveu uma reputação bastante negativa, pois o conteúdo perturbador é carregado regularmente no site. Em novembro de 2014, um usuário anônimo postou fotos de uma mulher morta no seu infame quadro B, junto com algumas proclamações horríveis como "ela lutou tanto". He goes on to say he was drunk and she made him mad. Ele também explicou que o filho dela a encontraria depois de voltar da escola. Esse tipo de coisa provocativa é frequentemente vista no 4chan, geralmente conduzida por algum engraçadinho, só para provocar as pessoas. Mas nesse caso, foi 100% real. Essas eram fotos reais, e um homem chamado David Kalak, o mesmo homem que postou no 4chan, foi preso posteriormente em conexão com a morte da mulher. Ela era Amber Lynn Copley, de 30 anos. And in his confession note, Kalak also said, quote, "Running from the cops was so much fun." Then he signed his initials DK. Mary Bell. Essa jovem tinha apenas 10 anos quando tirou a vida de um menino chamado Martin Brown. Oh, she was wicked. She was. I think there's no question about it. Após a morte de Brown, Bell e sua cúmplice, Norma Bell, que não tinha parentesco, invadiram um berçário e deixaram vários bilhetes. Eles foram escritos incorretamente, mas as suas mensagens e tom grosseiro permaneceram claros. 2 notas reivindicaram a responsabilidade pela morte de Brown, uma terceira serviu como um aviso e uma quarta dizia enigmaticamente: "Eu mato para que eu possa voltar." The general tenor of these notes was to tease and provoke the police because the police weren't making any progress. Após esse incidente, Mary ligou maliciosamente para a mãe de Brown e disse a ela que ela queria vê-lo em seu caixão. 2 meses depois, já com 11 anos, Bell tirou a vida da sua segunda e última vítima, Brian Howie. She was deeply embedded in a sort of petty crime environment, an environment in which violence against each other was something that was almost acceptable and the norm. Jack o Estripador. Poucos assassinos em série são tão notórios quanto Jack o Estripador.
Não sabemos muito sobre Jack, nem a sua identidade, nem o número real das suas vítimas e nem a abrangência dos seus crimes. Ele supostamente se correspondeu com a polícia, mas também não se sabe se isso é legítimo. Modern commentators have suggested it came from the pen of a journalist. But what makes this letter significant and important is it's the one that gave us that name. Yours truly, Jack the Ripper. Acredita-se que muitas das suas supostas cartas sejam trotes, menos algumas exceções. A carta do inferno é a mais intrigante. Enviada ao chefe do Comitê de Vigilância de Whitechapel, George Lusk, foi enviada junto com meio rim humano. I may send you the bloody knife that took it out if only you wait a while longer. Signed, catch me when you can, Mr. Lusk. A própria carta zombava de Lusk e o autor fazia uma referência explícita ao canibalismo. A autenticidade da carta há muito tempo gera debate, mas muitos especialistas acreditam que ela seja genuína. Richard Ramirez. Why did you kill those people? No comment. No comment. I cannot answer that at this time. Alguns serial killers têm cartões telefônicos, mas Richard Ramirez tinha o pentagrama satânico. Entre 1984 e 85, Ramirez aterrorizou a Califórnia com assassinatos e invasões de casas e ficou conhecido como o perseguidor da noite. What was Richard's motive? To kill. That's it? To kill. It's as simple as that. Em 29 de maio de 1985, Ramirez atacou brutalmente Mabel Bell e Florence Lang em sua casa em Monrovia. Usando um batom, ele deixou para trás vários pentagramas nas paredes. Ele fez a mesma coisa em São Francisco, na casa de Peter e Barbara Penn. Juntamente com o pentagrama, a mensagem da casa de Penn também incluía a frase Jack a faca. Após a sua prisão, Ramirez exibiu o pentagrama de forma infame no tribunal, pois o tinha desenhado na sua mão. As far as Satan is concerned, I believe in a malevolent being. His description eludes me, but I have felt powers that are evil. O filho de Sam. Em meados dos anos 70, a cidade de Nova York ficou horrorizada com o serial killer David Berkowitz. Serial killer walked the streets of New York City for more than a year, terrorizing everyone, especially women, until this man was captured, putting an end to it all, but leaving many with the question, why? Conhecido como o filho de Sam, Berkowitz atirou em muitas pessoas, matou 6 e se tornou o alvo da maior caçada humana da cidade. The police have a composite sketch of their suspect compiled from witnesses' descriptions. But no one in the city of 8 million knows who is next. Conhecido originalmente como o assassino do calibre 44, Berkowitz adotou seu agora famoso nome após a carta do filho de Sam. Esse foi um texto incoerente deixado na cena do crime, no qual Berkowitz provoca a polícia e afirma que está vagando pelas ruas em busca de um jogo justo. Um mês depois, Berkowitz enviou outra carta ao colunista do Daily News, Jimmy Breslin, dizendo coisas sinistras, como Sam é um rapaz com sede. Partes das cartas foram amplamente divulgadas e ajudaram a alimentar um grande interesse no caso do filho de Sam. O assassino do batom. A história do assassino do batom é controversa. The random savagery of the lipstick killer didn't jibe with a city known for its strong, safe neighborhoods. Em 10 de dezembro de 1945, uma mulher chamada Frances Brown foi encontrada em seu apartamento, tendo sido morta violentamente. Uma mensagem perturbadora foi escrita na parede com batom, o que levou ao apelido assassino do batom. A mensagem dizia: "Pelo amor de Deus, me pegue antes que eu mate mais. Eu não consigo me controlar." Essa nota misteriosa é frequentemente ligada a um homem chamado William Herrings, que supostamente matou 3 pessoas em meados dos anos 40. No entanto, a sua controversa confissão foi resultado de tortura policial e o seu papel no assassinato de Brown permanece duvidoso. It was then, with his own lawyers encouraging him, that he stopped fighting. Quer tenha sido Herrings ou não, a mensagem encontrada na cena do crime de Brown continua sendo horrível. He insisted he had confessed solely to save himself from the electric chair, not because he was guilty. Albert Fish. Com apelidos como o Homem Cinzento e o Vampiro do Brooklyn, Albert Fish matou pelo menos 3 jovens ao longo da década de 1920, embora sua verdadeira contagem de corpos pudesse ser muito maior. Fish is regarded by many aficionados of crime as the scariest and most deranged of all American serial killers. Partly I think it was because he seemed so benign. Uma das suas vítimas foi uma garota chamada Grace Budd, que Fish sequestrou na sua casa em Manhattan. 6 anos após a morte de Budd, Fish enviou uma carta provocativa para sua mãe. A carta é bem detalhada, contando a morte de Budd e o que Fish fez com o seu corpo.
Para piorar, a mãe de Bud não sabia ler. Então, o seu filho, o irmão de Bud, foi forçado a ler a carta em voz alta. Essa carta foi a queda de Fish, pois levou diretamente à sua prisão, condenação e eventual execução. Fish was charged with the murder of Grace Budd. He also confessed to at least 100 other incidents. Antes de continuarmos, se você está gostando do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. O assassino do Zodíaco. Como Jack o Estripador, não se sabe muito sobre o assassino do Zodíaco. Em 2023, ele ainda não foi identificado. E embora tenha sido oficialmente vinculado a 5 assassinatos, seu verdadeiro número de vítimas pode chegar a dezenas. It's okay. This is all gonna be okay. O Zodíaco é uma figura duradoura na cultura da época, e isso é devido às mensagens provocativas que ele deixou para a polícia e para a mídia. Enviadas ao longo de anos, essas cartas serviram para uma infinidade de funções. Dear editor, this is the murderer of the 2 teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July near the golf course in Vallejo. Algumas eram de natureza incitante, algumas explicavam as suas supostas motivações e algumas eram arrogantes, como quando ele confessou ter matado 37 pessoas. Ele também fez 4 criptogramas, 2 dos quais permanecem sem solução, e encerrou as suas correspondências com o símbolo de uma mira. Confira esse outro clipe recente do Watch Mode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.